Considere a seguinte afirmação. Se Carlos é médico, então Selma é auditora de controle externo e André é auxiliar técnico de controle externo. Então a gente tem aí, ó, a proposição se, então, e dentro aqui da nossa conclusão do se, então, a gente tem o conectivo e, tá? Então eu vou chamar, só para a gente simplificar aí o nosso pensamento, essa proposição aqui eu vou chamar de C por causa do Carlos, a segunda eu vou chamar de S por causa da Selma, e a última eu vou chamar de A por causa do André. Então aqui a gente tem um C, então, S e A, tá bom? Só pra gente, só pela letra aí da proposição, a gente já descobriu de quem a gente está falando. Aí fica mais fácil, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que contém uma equivalência lógica para a afirmação apresentada, né? Como eu falei para vocês, quando a gente tem um C, então, e ele quer uma equivalência lógica, a equivalência lógica que a gente tem que saber e que é a mais usada e é a primeira que a gente tem que tentar procurar é a contrapositiva. Então, se eu tenho um P, então Q, a contrapositiva seria o não Q, então não P. Certo? A gente troca para as negativas e inverte a ordem, né? O que é premissa vira conclusão, o que é conclusão vira premissa, tá? Então, eu tenho que negar aí a minha conclusão, ou seja, não a Selma e o André. Então, o não Carlos. Tá certo? Então, essa seria aí a negação. Só que a negação do E é eu inverter o E pelo OU e negar cada uma das conclusões individualmente. Então, não Selma e não André. Então, não Carlos. Então, eu tenho que procurar a nossa uma das alternativas que tenha essa configuração, tá? Não Selma e não André, então não Carlos. Isso vai acontecer exatamente, ó, quando a gente olha as alternativas, na letra B. Eu tenho aqui um C. Cadê? Então, tá certo? Em que a minha premissa é essa parte toda, em que diz aí André não é auxiliar técnico, que seria a negação do André ser auxiliar técnico, e a gente tem aí um ou dentro aí da nossa premissa, como diria aí nosso pensamento inicial. Selma não é auditora de controle externo, que é o contrário da Selma ser auditora, e o então Carlos não é médico, que seria o contrário aí de Carlos ser médico. Então a gente tem exatamente o que a gente escreveu aqui. Não Selma, não André e não Carlos, concluindo letra B de Bhaskara.